Caros irmãos, que Deus de Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos das nossas terças-feiras. E hoje nós temos aí, para esse estudo, uma página do livro Sinal Verde, do nosso querido irmão Chico Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz, Auxílios Sempre Possíveis. E é interessante que esse estudo eu pude notar que o quanto nós podemos auxiliarmos a nós mesmos através dos auxílios que podemos ou que possamos dar aos outros. Nós vamos ver o quanto é importante o nosso trabalho nessa nossa vida, o trabalho de servir ao outro, o quanto ele é importante para nós. Então, que Deus nos abençoe a todos, espero que todos estejam bem nesse final de ano e que nós, então, possamos, refletindo sobre os ensinos que trazem para nós os espíritos já que passaram pela experiência aqui da carne, trazem para nós através dos livros da mediunidade do nosso irmão Chico Xavier, que possamos nós então aproveitarmos essas reflexões para ir já no final dessa próxima semana nós começarmos uma nova etapa, um novo ciclo na nossa vida, iniciando aí um ciclo novo, o ciclo de 2021. Que essas reflexões possam nos ajudar para que nesse próximo ano nós possamos levar a nossa vida de uma maneira mais tranquila, mais saudável, com menos complicações e menos aflições. Então, que Deus nos abençoe a todos e vamos para o nosso estudo. No primeiro slide, nós vamos perceber aqui que já começa André Luiz dizendo para nós: sem quaisquer recursos especiais, você dispõe de poder de renovar e reerguer a própria vida. Ou seja, André Luiz coloca para nós aqui que nós não precisamos de muitas coisas para, Vamos pensar assim, nesse próximo ano, o que é que nós precisamos para poder renovar a nossa vida? Quer dizer, quando a gente lê ali renovar e reerguer, é nós pegarmos algo que já está acontecendo e tornar aquilo novo. É algo que já acontece, ou seja, que é a nossa vida, e reerguer, colocar essa nossa vida em um lugar melhor, num patamar melhor, ou renovar, ou trazer ânimo, trazer coisas novas para a nossa vida. Então, muitas vezes nós pensamos que nesse próximo ano a gente vai trabalhar mais, vai ganhar mais dinheiro, Nós vamos talvez fazer nossas viagens, comprar aquelas coisas que nós temos vontade. E nós muitas vezes achamos que essas coisas externas, essas conquistas nossas externas, vão renovar a nossa vida. E ao mesmo tempo, a gente quando chega num final de ano, em que a gente reflete naquilo que se passou no ano, aí a gente começa a perceber que talvez não conseguimos, talvez todos aqueles intentos que nós havíamos planejado para nós, então nós caímos aí, na nossa vida, no comodismo da nossa vida, ou até mesmo nós caímos numa certa tristeza na nossa vida, porque nós não conseguimos aqueles progressos, externos aos quais nós havíamos planejados, programados. Porque às vezes, como aconteceu esse ano e ainda está acontecendo,
nós fizemos todos os nossos projetos, os nossos planos, para dar um upgrade na nossa vida. E de uma hora para outra surge aí uma pandemia. E essa pandemia destruiu todos os nossos planos, destruiu muitos sonhos. Mas talvez essa pandemia ou algo que acontece de inevitável na nossa vida, ou seja, aquelas coisas que nós não temos controle, podem sim destruir planos, mas planos externos. Mas quando nós traçamos para nós planos internos, íntimos, a gente pode ver que são poucas as coisas que podem, ou quase nada, podem derrubar aqueles planos que nós fazemos para modificação e transformação, de renovação e de reerguimento da nossa própria vida, mas da vida íntima, interior, pessoal. Quando a gente cai, talvez, por algo que nós não conseguimos, devido a uma pandemia, algo exterior, a qual nós não temos controle, que acontece e nós não podemos controlar, nós muitas vezes caímos aí num desânimo. A nossa vida se torna uma coisa monótona, uma coisa sem vontade, sem sonho. Por quê? Porque nós colocamos os nossos planos e os nossos sonhos em coisas materiais ou coisas exteriores ao nosso coração. Aí a gente lembra, aquela frase daquela música: ao invés de nós tomarmos as rédeas, da nossa vida, a gente então cai naquela frase daquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, a gente então vive no marasmo. A nossa vida que existe vive ali, é vivida ali naquela, vamos dizer, naquele ritmo, quase parando. Então nós precisamos de algo para poder movimentar e animar a nossa vida, reerguer, renovar a nossa vida. E a gente aprende com Jesus Cristo, esse nosso mestre, que a melhor maneira de nós cuidarmos da nossa vida, sem que algo externo venha derrubar o que existe dentro de nós, é quando nós, então, nos colocamos à disposição do nosso Mestre Jesus no trabalho de poder servir aos nossos semelhantes. Essa disposição de servir aos nossos semelhantes seria como se nós estivéssemos pegando as rédeas da nossa vida e colocando a nossa vida no lugar onde nós queremos, aonde nós podemos e aonde nós sabemos o que é melhor para nós. E que aconteça o que acontecer fora de nós, pandemia, crises ou qualquer coisa que vier, coisas que nós não temos o controle delas, não vão nos derrubar. Porque nós estamos colocando a nossa vida em coisas, ou seja, ensinamentos de bases sólidas colocadas para nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, através da reflexão dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Aí sim a gente ergue, aí sim a gente renova, porque nós não deixamos o desânimo penetrar em nós, porque nós estamos aprendendo a servir. E nós vamos ver no decorrer do nosso estudo o quanto é importante para nós mesmos servir. Nós vamos ver as várias situações do nosso dia a dia em que nós podemos servir em nome de Jesus de forma bem simples, bem tranquila, de forma muito agradável e sem fazermos ou buscarmos qualquer recurso especial para que isso aconteça. Vejamos bem. Você pode ainda e sempre, ou seja, nós podemos ainda e sempre, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Olha só, em quantas situações
que nós vamos ver pessoas ou irmãos nossos, companheiros nossos, passando por alguma prova e estão se sentindo intranquilos, inseguros, e que nós temos o contato com ele ali o dia todo. Quando André Luiz fala aqui para nós podemos avivar o clarão da alegria, ele quer dizer para nós o seguinte: olha, quantas coisas nós podemos falar para essas pessoas que estão aí passando por uma provação, por uma dificuldade, quantas coisas de Deus, quantas coisas de Jesus, quantas coisas de esperança nós podemos falar para essa pessoa, trazendo essa pessoa para que ela possa, né, ver novamente a luz. Porque a pessoa, quando ela está numa aprovação, ela entra num estado de intranquilidade, de reclamação, essa pessoa só vê treva na sua frente, né? E nós então podemos ser aquela ferramenta que nós vamos falar de Deus, falar sobre esperança, falar de coisas boas para essa pessoa, para que nós possamos amenizar ou diminuir essa intranquilidade, essa dor e esse sofrimento. É um recurso que nós podemos usar. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Olha só, nós muitas vezes, né, vamos ter durante o nosso dia a dia e vamos estar junto de pessoas que às vezes já estão, né, desanimadas. Pessoas que vamos imaginar que às vezes, né, nós até mesmo acontece conosco, de nós começarmos a ficar olhando muitas notícias, e as notícias, muitas vezes, notícias falsas, mentirosas, de tudo que está acontecendo na vida, em um ano muito adverso às nossas vontades, a gente vai encontrar muitas pessoas já desanimadas da vida, né? Achando que não vai ter mais rumo, que as coisas estão acontecendo, vai piorar tudo. Então, quantas vezes ou quanto nós podemos, né, baseados nos ensinos do nosso Mestre Jesus, elevar a coragem, né, elevar o bom ânimo dessas pessoas. Principalmente se nós começarmos a falar para essas pessoas o lado positivo das coisas. Veja bem, o quanto que é que nós podemos ajudar essas pessoas simplesmente pelo fato de estarmos falando para elas que as coisas podem ser diferentes, podem ser melhores, que o que está acontecendo não é nada mais e nada menos do que algo que está sob o controle de Deus. Pode não estar no controle dos homens, mas está no controle de Deus, para que ele possa aumentar ali, né, essa coragem e ter o bom ânimo de continuar a vida. Entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Olha só, nós aqui, principalmente nós espíritas, nós sabemos o quanto é importante para nós a resignação. Ser resignado é como se nós disséssemos: nós precisamos aprender a compreender o que é que Deus quer de nós diante de um sofrimento, para que nós possamos aprender algo sobre ele. Então, nós espíritas, principalmente, nós sabemos da importância que é em aceitar na nossa vida a dor, aceitar na nossa vida o sofrimento, pois nós sabemos o quanto ele é importante para fazer a renovação em nós. Nós já estudamos aqui nas vezes passadas, algumas vezes passadas, o quanto é importante o sofrimento na nossa vida. Nós não estamos fazendo aqui apologia ao sofrimento, mas o quanto ele é importante para nós. Então, falarmos para essas pessoas, exaltar a bondade de Deus, exaltar a importância e saber o quanto Deus nos ama e o quanto Ele espera de nós o aprendizado naquilo que Ele está nos colocando e aquilo que nós estamos passando, é importante. Nós ajudamos as pessoas a viverem melhor e a passarem com mais fortaleza diante daquilo em que ela está sofrendo.
Mais uma coisa muito importante, principalmente hoje em dia, né, no nosso trabalho, onde nós passamos uma grande parte do nosso dia, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Nosso trabalho, muitas vezes, nós vamos encontrar muitas pessoas reclamando do trabalho, né, desanimadas, pessoas reclamando, sem esperanças. Então, criando ali um ambiente meio que difícil de conviver. Então, nós podemos dar a nossa participação nesse momento, onde nós podemos levar, principalmente através, né, da nossa palavra, falando da importância do trabalho, que nós espíritas sabemos o quanto é importante o trabalho na nossa vida. Elevando ali, através das nossas próprias atitudes, o exemplo para os nossos colegas de trabalho, porque quando nós, né, no nosso trabalho, nós temos essa confiança em Deus, nós temos essa confiança no nosso Pai, temos a esperança de dias melhores, nós não temos motivo para nos desanimar, porque nós confiamos em Deus. Só que nós temos que levar através das nossas atitudes, dos nossos gestos, nós, né, demonstrarmos alegria e ânimo no nosso trabalho para que nós possamos diminuir as vibrações negativas do desânimo, né, da tristeza daquelas pessoas que estão ali trabalhando conosco e que muitas vezes, por deixar entrar no seu coração, nos seus pensamentos, pensamentos difíceis, eles acabam diminuindo ali as suas vibrações. Então nós podemos lembrar sim com o nosso ânimo, com a nossa vibração positiva, falando sobre a importância do trabalho na nossa vida, vendo ali as coisas boas que existem no nosso trabalho, nós podemos então auxiliar o nosso ambiente de trabalho. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Olha, hoje em dia, principalmente, nós vamos ver pessoas, né, essa imagem aí, ela diz muito para nós, né? As pessoas estão ali julgando, né, uma mulher por ter cometido adultério, e Jesus então acaba, que de uma forma muito especial, muito tranquila, livrando essa mulher aí da sua condenação. Então nós vamos, né, estar com pessoas durante o nosso dia e que essas pessoas vão estar sempre reclamando, né, julgando, criticando outras pessoas. E nós então aprendemos dentro da doutrina espírita que nós não devemos engrossar essas fieiras de julgamento, de críticas, colocando também a nossa parte de julgamento e de crítica, né, fazendo com que as outras pessoas também comecem a condenar e a criticar a todos aqueles que estão do nosso redor. Então, nesse momento, como nós podemos ajudar? Ao invés de nós atirarmos também as nossas pedras, vamos fazer o seguinte, vamos, nesse momento, né, falar de coisas boas daquele que está sendo condenado. Exaltar ali os pontos positivos dessas pessoas, para que nós venhamos a abrir os olhos daqueles que condenam também para o lado bom que aquela pessoa tem. E não ficarmos falando de algo negativo para que piore a situação, mas vamos falar também de coisas boas, vamos fazer da nossa parte, ao invés de nós também estarmos criticando e julgando, vamos nós então auxiliar, né? Dizendo e exaltando as coisas boas das pessoas, ao invés de julgarmos, condenarmos e criticarmos somente por as coisas ruins que elas fazem. Todos nós temos também pontos positivos, não temos somente pontos negativos. Então, que nós possamos exaltar, falar, elevar também essas pessoas que muitas vezes estão do nosso lado e estão sendo julgadas, condenadas e criticadas, mas falar de algo bom que ele tem. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Olha, nós muitas vezes, por causa de tantas situações,
nós nos irritamos, ou nós vamos estar diante e junto de pessoas que estarão irritadas, nervosas, impacientes. E aqui André Luiz vem colocar para nós, falar para nós colocarmos a flor, né? A flor, o símbolo da flor, né? Aquela coisa delicada, né? A flor da paciência no espinheiro da irritação. Que nós possamos contribuir. Nós mesmos, né? Trazendo conosco a paciência, nós vamos auxiliar aqueles que também estão irritados, através dos nossos atos, das nossas atitudes, da nossa reflexão, não falarmos de forma agressiva, não falarmos de forma áspera, não agredir os outros, porque às vezes nós estamos irritados e nós então passamos a machucar as pessoas que estão do nosso lado. E também nós, nos controlando, nós auxiliamos também aqueles que estão irritados. Ou seja, quando nós começamos a controlar a paciência em nós, nós ajudamos também aqueles que estão irritados e que permanecem do nosso lado. A paciência em nós auxilia a irritação para que ela torne paciente nos outros. Mas nós precisamos também, né, trabalhar em nós a nossa paciência. Acender a luz do entendimento e da concórdia aonde surge a treva da ignorante. Muito interessante isso daqui, porque muitas pessoas, né, e até mesmo nós, né, nós só erramos e praticamos o mal por ignorância, né? Então aqui André Luiz pede para que nós sejamos luz, né? Que nós acendamos a luz do entendimento e da concórdia, ou seja, que nós apaziguemos as pessoas, apaziguemos as situações, aonde muitas vezes a treva da ignorância começa a tomar conta. Que a gente sirva naquele momento de luz para clarear o ambiente, para que nós não sejamos também em trevas. Muitas vezes, diante das pessoas, nós agredimos, nós ferimos, e muitas vezes, ao invés de nós usarmos a compreensão, ao saber que aquela pessoa que está com problema, que ela é ignorante, que ela tem uma dificuldade, que ela está naquele ponto, né, exaltado em que ela está, é necessário que nós tenhamos a compreensão sobre aquilo dela, né? Lançarmos sobre a ignorância dela a luz do entendimento e da concórdia, para que nós também não saiamos brigando com todo mundo. Porque a pessoa que muitas vezes nos agride, nos fere, ignorantemente, aquelas pessoas, elas têm um problema, elas têm alguma dificuldade, elas têm alguma dor. E nós muitas vezes, né, fechamos os nossos olhos e também topamos de frente com essa pessoa e começamos a discutir com ela. Então o André Luiz nos pede que, peraí, acende a luz do entendimento e da concórdia, ou seja, não discute, não briga com essa pessoa ignorantemente, ela está te agredindo por estar com algum problema. Então a gente precisa de também ter essa compreensão para agir diante da dificuldade, né? Agirmos com concórdia diante da agressividade do outro. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas de Suvinice. Eu acredito que isso daqui já pode ter acontecido com muitas pessoas. Veja bem, a gente acha que as pessoas não são tipo o que nós falamos, né? Pessoa pão duro, não ajuda, né? Nossa, aquela pessoa ali, nossa, ela não faz um pouquinho de força para ajudar. Mas eu já tive contato com pessoas dentro do centro espírita, por exemplo, ou em alguns lugares, ou talvez até mesmo fora do centro espírita, onde nós achamos que as pessoas que não tem, nem se importam com religiões, a gente fala, nossa, essas pessoas não ajudam, né? Mas sabe por que essas pessoas não ajudam? É porque elas não sabem. Elas não sabem ajudar. Então, veja bem, muitas pessoas não ajudam porque não sabem ajudar. E elas precisam, muitas vezes, que nós as ajudemos a ajudarem. Olha, quantas pessoas chegam para nós, nas nossas casas espíritas ou perto de nós, e falam assim, nossa, eu queria ajudar tanto, mas eu não sei como é que faz, eu não sei como é que ajuda. Não sabe. A pessoa não tem um hábito, não tem um costume, não convive com aquilo ali.
e até mesmo nas suas experiências de vida, ela não tem o hábito de ajudar os outros. Ela sente dentro dela. Então, aquilo que parece ser uma rocha de sovinice, muitas vezes falta até mesmo um toque nosso para que aquela pessoa comece a trabalhar e ajudar também. Quantas pessoas nós já buscamos, talvez para alguma atividade de assistência nossa, nós falamos, fulano, você nos ajuda a fazer isso assim, assim, assado? E a pessoa vai e ajuda. E a gente nunca imaginava que ela ia ajudar a gente. E é interessante é que essas pessoas, elas esperam em silêncio muitas vezes para que nós as procuremos para ajudar. Porque elas são tímidas na caridade. Não é que elas são sovinas, é que elas são tímidas na caridade. E nós podemos aí auxiliar essas pessoas a auxiliarem. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Olha só, a gente sempre costuma dizer o seguinte, né? Que uma palavra nossa convence as pessoas, mas o nosso exemplo arrasta. Acho que a melhor maneira que nós temos de preparar o caminho para Jesus no coração daquelas pessoas que ainda estão distantes das verdades é o nosso exemplo, a nossa atitude. Porque essas pessoas ainda que estão distantes da verdade, quando elas nos veem agindo de uma certa forma, atitudes nossas que são voltadas àqueles ensinos que Jesus deixou para nós, essas pessoas começam a ver e sentir uma certa curiosidade em pensar, por que essa pessoa age assim? Por que essa pessoa age de tal jeito, age assado? Então nós precisamos de preparar o caminho, né, para Jesus no coração das pessoas, né, através do arrastamento das nossas atitudes. Nós precisamos mudar as nossas atitudes para que nós sejamos um exemplo, né, do Cristo no coração das pessoas. Tudo isso você pode ou nós podemos fazer simplesmente pronunciando as boas palavras de esperança e do amor. Veja bem, como eu coloquei no comecinho, né, auxílios sempre possíveis, nós podemos perceber aqui, eu vou até voltar os slides aqui para nós olhar um por um, bem rapidinho aqui. Olha só, quando nós começamos ou vamos querer reerguer, renovar a nossa vida, o que é que nós precisamos de fazer para o outro? Nós precisamos avivar o clarão da alegria nas outras pessoas que sofrem. Nós precisamos trazer palavras, né, e ânimo e coragem para aquelas pessoas que estão desanimadas. Nós precisamos mostrar às pessoas, falar sobre Deus e a resignação que nós devemos ter para com aquilo que Deus permite em nossa vida. Elevar a vibração, ou seja, nós devemos ser, né, e ter atitudes de otimismo diante das pessoas desanimadas. Nós devemos, né, falar coisas boas dos outros ao invés de condenar e de criticar. Nós devemos ser pacientes diante das irritações. Nós devemos acender a luz da concórdia diante da ignorância dos outros. Nós devemos, né, auxiliar as pessoas, né, levando essas pessoas a sentirem o bem da caridade. Nós devemos preparar o caminho de Jesus no coração das pessoas. Então veja bem, levar palavras de esperança e de amor às pessoas, todas essas atitudes, todos esses atos que André Luiz, através do Chico, coloca para nós aqui em cada frase dessa, tudo isso, se nós fizermos para os outros, automaticamente nós vamos estar reerguendo, olha só, e renovando a nossa própria vida. Então, nada vai poder destruir pandemia nenhuma, problemas políticos, tudo que for acontecer nesse mundo que é exterior, vai poder destruir
essa nossa alegria íntima se nós continuarmos a fazendo essas coisas para com os nossos irmãos. Então, se nós quisermos renovar a nossa vida, reerguer a nossa vida para esse ano que vem, é necessário que nós, então, tenhamos todas essas atitudes aqui para com o nosso próximo. E não pensarmos única e exclusivamente em termos um ano bom somente para nós. O melhor ano que nós vamos ter para nós é aquele ano em que nós mais servirmos aos outros em nome de Deus e em nome de Jesus. Este é o progresso que nós devemos nos preocupar em buscar para esse nosso próximo ano, esse ano de 2021. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos, nos ilumina, nos fortalece e nos ampara sempre. E vamos então pedir a Deus que fluidifique os nossos benfeitores amigos, esses anjos protetores, que possam fluidificar as águas de todas as nossas casas, trazendo a nós o remédio necessário tanto para o nosso corpo físico quanto para nós, espíritos. E vamos encerrando aqui o nosso estudo dessa noite de hoje, com a prece de Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, pedindo que as bênçãos possam cair sobre todos nós e que nós possamos ter um ótimo final de ano e um bom ano pela frente, aonde com certeza vamos buscar aqui, da agora para frente, mais progresso íntimo, evolução, aperfeiçoamento espiritual. Progressos esses onde a pandemia não vai conseguir destruir ou derrubar. Que Deus e Jesus então nos abençoe a todos e pedimos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Que Deus e Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos nós hoje e sempre, e que assim seja.